sua mão no seu coração, com o seu propósito. Vamos falar com o Senhor agora. Ó Deus vivo e santo, poderoso de Israel, aqui estamos nós diante do Senhor. Mais um dia, insistindo, batendo, buscando, pedindo, até mesmo porque aprendemos que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta lhe será aberta. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor que está nos céus dará coisas boas àqueles que o pedirem. E é o que nós temos feito dia após dia, Senhor. Quando ouvimos ainda o Senhor falando conosco de quebrar o nosso vaso, de entregar ao Senhor o nosso melhor, como aquela mulher fez quando ela veio e ela quebrou aquele vaso, porque ela tinha certeza, embora ali havia um perfume muito caro, a economia de um ano inteiro, mas ela sabia que ela não ficaria sem. Ela sabia que de alguma maneira ela seria recompensada, e é o que nós fazemos, Senhor. Nós te buscamos, cada oportunidade que temos, nós estamos aqui, derramando ao Senhor o nosso vaso de perfume caro, porque como a sua palavra mesmo diz, aqueles que vêm a mim, de modo nenhum eu os lançarei fora. O Senhor é galardoador e recompensador daqueles que o buscam, e nós decidimos isso, Senhor. Decidimos te buscar, decidimos estar com o Senhor, decidimos estar alinhados, decidimos, meu Deus, estar aqui pagando preço, para que assim o Senhor venha se agradar de nós e contudo, nos entregar a terra, nos abençoar, realizar os nossos sonhos, trazer sobre a nossa vida a bênção, que vai nos ensinar, que enriquece e não acrescenta dores, a bênção, Senhor, que supre as nossas necessidades. É por isso que eu te peço, meu Deus, que o Senhor esteja presente, nos abençoando, nos favorecendo, nos capacitando, que o Senhor esteja presente, sendo conosco e nos levando a resultados cada vez maiores. Eu entrego essa reunião ao Senhor, eu tomo posse de grandes mudanças, meu Pai, e que assim, cada um de nós venhamos ter despertado o nosso gigante chamado fé, meu Pai, que esse gigante, meu Deus, que o Senhor colocou dentro de nós, que é a fé, que pode mudar tudo, transformar tudo, que pode fazer tudo ser diferente, que seja despertado para a honra e a glória do teu nome, e que cada pessoa possa se posicionar por fé, se mover por fé, agir por fé, em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego tudo nas suas mãos e crendo, eu agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus, amém. Você crê nisso? Está ligado? Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? E então diga comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023, diga, eu estou debaixo de uma unção de governo, e eu governo para a glória do meu Deus, amém? Eu quero começar com vocês a leitura do livro da bispa, O Desperte o Gigante Chamado Fé, e nós vamos levar isso como um hábito nosso, em toda a nossa Casa Firme, ao longo do ano que vem inteiro, nos nossos cultos das 15, nós vamos trabalhar todos esses livros, porque nós temos ensinamentos ali, nós temos direções importantes, tanto nesse, O Desperte o Gigante Chamado Fé, depois o Troque Tudo por Amor, o próprio Mudança de Vida, nós temos o Estilo de Vida em Deus, fora os nossos devocionais. Nós lemos agora, no mês que passou, o livro da oração de Neemias, o Deus grande e temível. Por quê? E nós vimos o quanto isso agrega, o quanto que acrescenta, o quanto que nos desenvolve. Até mesmo porque está aqui, são palavras que muitas vezes recebemos,
direções que muitas vezes já nos foi dada e não é de agora. E às vezes nós estamos lá à procura de algo novo, e algo novo, e algo novo, e algo novo, quando na verdade bastava apenas fazer o que nós já recebemos. Estamos lá querendo de Deus uma direção nova, quando na verdade nós já temos direções do que devemos fazer. Esperando de Deus um resultado novo, quando na verdade nós já temos direções para atingir esses resultados. Basta agora nos posicionarmos e fazermos. Nos posicionarmos e fazermos. Era igual quando eu ouvi ainda alguém dizer isso, que ela queria, porque queria ler e ler a Bíblia, porque ela queria, e isso e aquilo, e saber mais, e conhecer mais, e isso é maravilhoso, isso é importante, é bom, é saudável para o nosso espírito, ao ponto que agora nós, finalizando o ano, finalizamos a nossa leitura da Bíblia anual, mas não paramos por aí. Se lemos agora a Bíblia numa versão, a partir do ano que vem, do dia 1 de janeiro, nós começamos a ler a Bíblia agora numa outra versão. E assim, se eu li na NVI, agora eu vou ler na NAA, na NVT, na King James, na Amplificada, na Mensagem, na NTLH, e assim vai indo. E aí é importante, mas às vezes nós queremos o novo. Eu vou lá, eu quero aprender, eu quero saber. E um dia, conversando com uma pessoa, eu perguntei isso para ela. Por que você quer saber mais? O que você já sabe hoje? Não, porque o que eu sei hoje é muito pequeno, é muito pouco. Aí eu falei, ok, a Bíblia vai nos ensinar, e você vai ver isso, que cada um de nós devemos viver de acordo com o que já alcançamos. Então, por mais que você diga que o seu conhecimento bíblico é pequenininho, ele é pouquinho, ele é rasinho, ok, mas vem cá, você já alcançou esse conhecimento, por menor que ele seja, certo? Certo. Então, você já está vivendo de acordo com o que você já alcançou? Ou seja, o pouco que eu sei, eu já estou alinhado, porque senão o que vai adiantar eu saber muito? É o que nós vemos. Amanhã mesmo nós vamos estar no pátio do colégio, levando a comida, levando roupa para as pessoas que estão ali em situação de rua. E ali tem pessoas que elas conhecem assim, a Bíblia mais do que eu. Elas sabem de cor mais versículos do que eu. Elas já leram até mais a Bíblia do que eu. Mas do que adianta se o conhecimento não estiver alinhado com o procedimento? Então, às vezes, nós estamos lá e queremos saber mais uma coisa, quando na verdade era só fazer aquilo que nós já ouvimos aqui esse ano. Diga comigo, simples, que funciona. Então, às vezes, só de eu relembrar o que o Senhor já falou comigo e o que Ele requer, já é o suficiente para me levar a resultados. Só de eu voltar lá e relembrar as direções antigas que Ele já me deu, é o suficiente para eu já atingir resultados. Então, com essas leituras que nós vamos fazer, nós vamos voltar a algumas direções antigas, porque cada um desses livros que são produzidos, que a Bispa produz, está relacionado a mensagens e cultos que nós já recebemos há alguns anos atrás. O próprio livro da oração de Neemias está relacionado a todas as pregações que nós ouvimos nos 52 dias. Todo aquele ponto que nós já ouvimos. O livro O Estilo de Vida em Deus, são palavras ali de 2014, de 2015. Cada capítulo do livro Estilo de Vida em Deus é uma mensagem, ao ponto que você consegue lá no YouTube, pegar aquela mensagem e ouvindo ela enquanto você acompanha o livro. Porque são mensagens que o Senhor nos deu, é cultos que o Senhor nos deu, são palavras que o Senhor nos trouxe lá 2014, 2015.
São mensagens, são cultos. Que muitas vezes não é que, eu preciso saber. Muitas vezes eu até já tive acesso a esse entendimento, a esse conhecimento. Eu apenas não me posicionei e eu não agi. Então, eu ir lá e procurar saber, peraí, o que Deus já falou comigo? É tão fundamental quanto você buscar uma coisa nova. Talvez você voltar lá e relembrar quais as direções que o Senhor já deu a você, é tão fundamental quanto você querer coisas novas. Porque na maioria das vezes é o que nós vemos, por exemplo, no caso de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: vá à grande cidade de Nínive e pregue arrependimento contra elas. E tal, porque senão eu a destruirei, tal, beleza. O Jonas decide não dar atenção, o Jonas decide não obedecer, ele vai lá, pega o navio, esconde-se no porão, parte para Jope. Ele desce para o porto de Jope e parte para Tarsis. Eu vou fugir, não vou fazer. Acontece tudo aquilo que você já sabe, que você já viu, que você já conhece na história. Aí ele chega, o grande peixe o vomita na praia, e ele chega acreditando que agora já foi, vou buscar coisas novas. A palavra do Senhor vem novamente a Jonas e diz o que para ele? Vá à grande cidade de Nínive e pregue o arrependimento contra ela. Porque, Jonas, no seu caso não é algo novo, o seu caso é só obedecer o que você já recebeu. E muitas vezes nós estamos nos desgastando atrás de algo novo, quando na verdade era só obedecermos às direções que o Senhor já nos deu, as palavras que o Senhor já nos deu. Então não tem nada novo no que nós estamos falando. Não tem nenhuma direção nova no que nós estamos falando, no que nós vamos ler igual. Eu vou hoje ler com você o capítulo 1, que é a vida abundante, e o capítulo 2, que é a perseverança, do Desperte o Gigante Chamado Fé. E você vai ver que não tem nada novo. Mas embora não seja novo e nós já sabemos dessas coisas, muitas vezes não vivamos, nós não estamos vivendo de acordo com o que nós já alcançamos, com o que nós já sabemos, com o que nós já aprendemos. Então o Senhor vem e de novo, e de novo, e de novo. Por que às vezes Ele repete tanto a mesma linha de palavra? Porque às vezes Ele traz tanto a mesma linha de palavra? Diga comigo, porque a repetição é pedagógica. Porque a repetição é pedagógica, ou seja, a repetição ensina. E às vezes Ele está lá, insistindo, e está lá, e Ele insiste, é a mesma linha, a mesma palavra, a mesma mensagem, e de novo, por quê? Porque é a maneira que Ele tem de nos ensinar. É a maneira que Ele tem de nos ensinar. Então vamos lá. O capítulo 1, depois, se você tem o seu livro, você pode estar trazendo nas próximas quartas para ir acompanhando, senão você pode adquiri-lo na livraria, o Desperte o Gigante Chamado Fé. E eu não leio ele todo, eu pego alguns pontos que eu julgo importante de cada capítulo. E você pode depois ir se aprofundando e acompanhando toda a leitura na sua casa, do capítulo inteiro, e juntando com o que você recebeu no culto, com as palavras que você tem recebido, e aí nós nos tornamos o quê? Aquele povo que lá no início, quando a Torre de Babel começou a ser construída, que o Senhor precisou intervir, porque ali nos ensina algo tão poderoso, que se nós entendermos isso, ninguém nos segura. Quando o povo se une, todos, diga comigo, todos falavam a mesma língua. Todos falavam a mesma língua, todos. E eles se uniram, e eles decidiram construir uma torre que ia até o céu. E o Senhor virou e disse: olha, já que todos falam a mesma língua,
nada lhe será impossível. Então, desçamos agora e criemos uma confusão para que esse projeto não continue. O Senhor teve que intervir. Porque o poder de ser um só povo e falar uma só língua é muito grande. O próprio Deus disse, porque eles falam uma só língua, nada lhe será impossível. Então imagina se todos nós passássemos agora a falar a mesma língua, que é a língua da fé. Imagina se saísse de todos nós a mesma resposta com base na fé, diante de cada circunstância, diante de cada problema. Imagina como não seria. Todos é um só povo, com um só espírito, com uma só visão e com uma só linguagem, a linguagem da fé. Com uma só linguagem, a linguagem da fé. Para onde olha um povo que crê, um povo que acredita, um povo que não se entrega, um povo que não desanima, um povo que não se deixa levar pelas circunstâncias, seríamos imbatíveis. E nós precisamos desenvolver isso. Um só povo, com um só espírito, com uma só visão, com uma só linguagem dentro do Ministério Mudança de Vida, que é a linguagem sobre a qual o Ministério Mudança de Vida foi fundado, que é a fé. É a fé que leva a crer que tudo tem jeito, é a fé que leva a crer que tudo tem saída, é a fé que leva a crer que tudo tem solução, é a fé que leva a crer que Jesus Cristo, Ele é a mudança de vida para qualquer pessoa que decide crer nele. Ele é a mudança de vida. Então, vamos lá. É preciso entender que existe uma força maligna com o objetivo de destruir a vida das pessoas, lançando mão de sofrimentos e doenças, misérias, separações e muitas outras artimanhas. Se sua vida tem sido roubada, destruída, sente-se morrendo aos poucos porque tudo tem dado errado, não pense, diga comigo, não pense que é por vontade de Deus. Diga, Ele não tem prazer no sofrimento de alguém. E o próprio João, capítulo 10, versículo 10, vai dizer isso aqui, ó. Diga comigo, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então esse é o papel dele, não é? Ele mata, rouba e destrói. Só que agora o Senhor, diga comigo, mas o Senhor Jesus veio para que tenhamos vida e vida como? Então uma das coisas que precisa ser despertado dentro de mim é que em nenhum momento, em nenhum tempo faz parte da vontade ou do plano de Deus uma vida que não seja uma vida abundante. Uma vida que não seja uma vida plena. Ah, é da vontade de Deus. Não, é aí que nós temos que entender, e eu já falei isso algumas semanas atrás. Não confunda a permissão de Deus com vontade de Deus. Há algumas coisas que Deus permite, mas não é a vontade dele. Não é porque às vezes Deus permitiu algo que aquela é a vontade dele. Às vezes Deus permite que nós passemos por situações, como nós falamos aqui quando eu trouxe essa mesma mensagem. Era a vontade de Deus que a bispa visse o filho dela de 7 anos para 8, com o braço arrancado, colado apenas pela pele do cotovelo? Era a vontade de Deus? Mas foi algo que Deus permitiu, não foi? Foi algo que Deus permitiu, mas aquela não era a vontade de Deus. E quando ela entendeu que aquela não era a vontade de Deus, embora aquilo tenha sido permitido por ele, mas não era a vontade dele, ela não começou a buscar por mudança? E as coisas não mudaram? E o resultado não foi outro? E o que era a vontade de Deus de verdade não se manifestou? Porque qual era a vontade de Deus? Era que hoje tudo isso pudesse ser usado para a glória dele, que o Ministério Mudança de Vida existisse, para que milhares e milhares de pessoas fossem abençoadas, favorecidas, e ele estivesse ali perfeito, com um braço extremamente funcional. Essa era a vontade de Deus.
E nós não podemos confundir, que às vezes a gente começa a ver tudo dando errado, as coisas não acontecendo, situações chegando atrás de situações, e somos convencidos a aceitar que é o que Deus tem para nós. Não, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Deus não, Ele tem uma vida abundante para mim, para você. Ele não tem prazer no sofrimento, na dor. Então, embora eu esteja passando por algo muito difícil, eu tenho que ter a consciência viva. Diga comigo que essa não é a vontade de Deus. Que essa não é a vontade de Deus. Muitos ainda não entenderam o sacrifício de Jesus. Ainda desconhecem o que de tão grande e poderoso foi oferecido pelo Senhor na cruz do Calvário. O Senhor Jesus levou na cruz todo o sofrimento da humanidade. Levou todos os males que roubavam a nossa paz e alegria. Certamente todo esse mal não está mais na sua vida, e sim na cruz do Calvário. Porém, diga comigo, porém, não podemos esquecer que tudo é alcançado por intermédio da fé. Que significa, diga comigo, que significa crer, ter certeza, convicção, que é o que está em Hebreus 11:1. Diga comigo, a fé é o firme fundamento de tudo. A fé é o firme fundamento de todas as coisas. É o firme fundamento de todas as coisas. Então, está lá, foi conquistado, já é nosso. Agora eu só preciso possuir por intermédio do quê? Por intermédio da fé. Eu creio, era o que eu ainda falava ontem no culto das 19h30. Diga comigo, eu preciso crer no poder da palavra e no poder da unção que está sobre a minha vida. Porque todos nós fomos ungidos, não fomos? Todos nós. Todos nós estamos debaixo de uma unção que nos garante vitória, poder, graça, favor, bênção. Mas se eu não creio no poder, igual nós estamos debaixo da unção de um ano profético, chamado o ano da unção de governo. Nós estamos debaixo de uma unção, que é a unção de governo, e se eu não creio no poder dessa unção, embora há governo me aguardando, eu atinjo a capacidade de governar? Não. Então, eu preciso começar a entender que não é vontade de Deus, porque está escrito em Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, diga comigo, e moído pelas nossas iniquidades, diga o castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Só que muitas vezes o problema está na nossa dificuldade, na nossa incapacidade de crer, independente das circunstâncias. De eu ignorar o que está diante dos meus olhos, eu ignoro o que eu estou sentindo, eu ignoro o que está acontecendo comigo, eu ignoro o momento em que eu estou para ficar com uma única coisa, com aquilo que está escrito. Com aquilo que o Senhor já me garantiu, com aquilo que o Senhor já me deu, com aquilo que o Senhor já conquistou por mim. Por aquilo que o Senhor já conquistou por mim. Diga comigo, tudo depende de crermos e da fé que temos nele. Porque se nós queremos ver mudança, nós precisamos acreditar que ela é possível. Então, é aquela pergunta que eu faço constantemente: você acredita de verdade no que você busca, no que você pede, ou no que você ora? Você acredita de verdade que a tua oração pode acontecer? Você acredita de verdade que o que você está pedindo pode acontecer, pode se tornar real? Quando você abre seu projeto e você lê as mudanças que você colocou ali, as situações que você colocou ali, de verdade, você acredita no que está escrito? Você consegue acreditar que você vai viver sem isso aqui?
que você vai viver sem isso aqui? Eu ainda ontem me alegrei muito com esse testemunho. Acabando aqui, estou indo ungir. Eu vou lá para fazer a unção nessa conquista e tudo, assim que eu terminar o culto. E quando foi em janeiro, um casal começou a buscar, em janeiro, começou a buscar a mudança. Eles sonhavam em morar em um condomínio muito elevado, de uma determinada cidade aqui da Grande São Paulo. Um condomínio de alto padrão e tal, um condomínio bom. E eles sonhavam com isso. Eles tinham uma casa, mas essa casa não era o equivalente, então tinha várias questões. E eles queriam isso, e eles começaram a buscar essa mudança em janeiro desse ano. E eles passaram o projeto de conquista, 52 dias e tal. Quando passou e terminou os 52 dias, eles começaram a trazer esses projetos, a trazer esses sonhos, a trazer essas coisas para que nós pudéssemos estar orando. Então, toda semana, nós estávamos ali e orávamos e concordávamos e isso e aquilo e tal, e estávamos orando, e aí aparecia gente, mas não fechava o negócio, e aí aparecia pessoas, ia lá, visitava a casa deles e tal, mas não fechava negócio, e aí vinha o outro, ia lá, via, e não fechava, ao ponto que eles já estavam até querendo acreditar que não era mais da vontade de Deus que aquilo acontecesse. Aceitar que não, isso aqui não é da vontade de Deus, porque é aquela história, se fosse de Deus, já teria acontecido, já teria dado certo, e foi indo e tal, e nós orando semanalmente, e aí vinham na outra semana então, pessoa foi lá, viu, gostou da casa, mas não falou que ia ver e até agora mais nada, o fulano desistiu, o outro quis, mas desistiu, e vamos parar com isso. E aí eu, não, é o que vocês querem, continua, as coisas de Deus é fluida, fique em paz, vai chegar a hora que tudo vai fluir, que tudo vai caminhar, vai chegar a hora que é o que vocês desejam, vai chegar a hora que tudo vai acontecer, não para, vamos continuar insistindo, vamos continuar orando, vamos continuar, porque vai acontecer. E aí continuamos e fomos orando, e aí veio o propósito da mudança, e colocaram no propósito da mudança, e nada. Quando foi na semana passada, se não me falha a memória, na quinta-feira da semana passada, uma pessoa, eles recebem uma notícia, tal pessoa vai ver a casa. E ela já estava naquela questão, mas mais um que vem ver, nem vou organizar mais a casa também, vai vir, vai ver do jeito que está, porque vai lá, organiza tudo, prepara tudo, deixa tudo bonitinho, a pessoa chega, olha e acaba, então vai ficar assim a casa, não vou mexer, vai ficar desse jeito. E aí vai lá, o pessoal vai ver a casa, a pessoa vai, gosta da casa, e era aquela coisa. Gostou, mas vai ser igual aos outros. De repente, passa acho que algumas horas que a pessoa foi lá ver a casa, ela recebe a mensagem, organiza o contrato, prepara tudo, monta tudo, tal, porque a pessoa, ela gostou da casa, ela vai ficar com a casa, prepara tudo, deixa tudo, tal. Aí o que começa? Aí começa, mas será que é de Deus? Mas será que a gente vai ter que fazer? Mas será que agora eu assino o contrato? Será? Por quê? Você não estava pedindo por isso até agora? Você não estava buscando por isso até agora? Não era o que você queria? Aí agora já começa, aí vai atrás daquelas 365 confirmação, né, para ver se era de Deus mesmo, estava buscando já desde janeiro por isso, aí a hora que chega, porque é isso, às vezes a gente busca tanto, a gente pede tanto, mas quando nós estamos diante do que nós estamos pedindo, nós não temos a capacidade de crer e acreditar, nós não temos, aí vai atrás daquelas 365 confirmações, e aí as coisas começam a se desenrolar, e aí ela já começa a organizar as questões de ir para casa,
que ela gostaria de ir nesse condomínio e tal. Ela entra em contato com o corretor, porque a outra já se interessou pela casa dela, e aí o corretor fala, ó, eu vou te levar para uma casa que vai ser a sua e tal, e aí ele leva ela para um condomínio, que ela nunca foi ungir, porque ela falava assim, não, ela ungia os outros que eram um pouco inferior. Ela falou assim, não, esse daí não tem como, eu tenho condições para esse não dá. Esse não tem como, eu nem vim aqui, eu nem orei por esse aqui, eu nem pedi por esse aqui, porque ele está além, não tem como, aqui nesse daqui não, é muito alto e tal. E ele vai e leva, ela vê a casa, é a casa dos sonhos, é a casa que ela sonha, é a casa que ela gostava e tal, tudo lindo, maravilhoso. Resumindo, em 24 horas, começou às 2 da tarde de um dia, às 2 da tarde do outro dia, já estava tudo organizado, tudo pronto, tudo preparado, já estava tudo em ordem, a questão da casa dela com a mulher lá que foi ver, a questão dela nessa nova casa, já estava tudo certo, e aí a dona da casa que ela estava indo, tinha dito para o corretor, ó, tudo bem, eu aceito o valor que ela está me oferecendo, porém, eu vou levar todos os móveis. Aí ela começou a orar, não senhor, faz ela achar uma casa, que assim, tão linda, mas tão linda, que ela vai ver que esses móveis aqui não precisa levar. E não é que exatamente assim aconteceu? E aí a mulher ligou para ela e falou, mandou uma mensagem e dizendo, olha, eu achei um apartamento tão lindo, que já está tudo montado, faz o seguinte, eu não vou levar mais nada da casa, deixa tudo aí, deixa tudo, porque ela já ia deixar tudo na dela, porque era tudo planejado, deixa tudo aí. E aí agora ela está pegando a chave, terminando o culto, a gente vai lá, ungir, consagrar, e ainda eu falei, olha, não acabou, chegou perto, mas o ano não acabou sem que vocês estivessem na casa, dentro do condomínio, como vocês sonhavam, como vocês desejavam, o ano não acabou. E vocês vão terminar o ano na casa, porque quando for amanhã, eles já estão mudando, amanhã eles já mudam. Então, a nossa maior dificuldade é essa. Não é de chegar e pedir, mas é de acreditar que o nosso pedido vai ser atendido. Não é de chegar e colocar algo diante de Deus, mas é acreditar que o que eu estou colocando diante de Deus vai acontecer. É por isso que esse gigante chamado fé tem que ser despertado dentro de nós. Diga comigo, é preciso ter a certeza de que tudo já está nas suas mãos. Então eu paro de mencionar mais os problemas, eu paro de falar mais sobre problemas, e agora eu começo a falar de solução, agora eu começo a anunciar solução, agora eu começo a falar de mudanças. Eu preciso crer, ter a certeza de que tudo já está nas minhas mãos. E aí eu começo a combater, eu ordeno, eu dou uma ordem, eu falo comigo, eu não aceito mais os pensamentos, eu não aceito mais que a incredulidade me trave, me bloqueie, me afete, que é o que eu dizia ontem. Diga comigo, Deus pode fazer tudo, não pode? Mas a incredulidade é uma desgraça tão grande que ela impede Deus de operar. Ela impede Deus de realizar mais. Lembre-se, diga comigo, não adianta crer agora e daqui a pouco, na primeira dificuldade que aparecer, desistir, voltar atrás e não mais crer. Não adianta eu crer agora e daqui a pouco eu estou lá, voltando atrás, desistindo, parando de crer, de acreditar. A fé precisa ser exercitada. Diga comigo, crer agora, crer daqui a pouco, crer sempre, independente da situação, se é boa ou ruim. Diga comigo, eu preciso permanecer no crer. Eu preciso permanecer no crer. Diga comigo, enxergar tudo solucionado, mesmo que aos olhos humanos pareça totalmente impossível, que é o que está escrito em Colossenses 3,17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, diga comigo, fazei tudo
em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Então, e quando fizerdes, ou seja, o que você for fazer, seja por palavra, ou seja por obras, seja por palavra, ou seja por ações, você faz tudo em nome de quem? Porque a esse nome foi dado poder no céu, na terra e debaixo da terra. Porque ao nome do Senhor Jesus todo joelho se dobra. Porque ao nome do Senhor Jesus todo problema, todo impossível, toda dificuldade se dobra. Então tudo que você for fazer, você faz em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus, para que assim, por meio desse nome, você possa dar graças a Deus o Pai. Que é o que está em Lucas capítulo 1, versículo 37. Diga comigo, porque para Deus nada, diga nada, é impossível. Em Marcos 9, 23, diga comigo, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível, aquele que o quê? Que crê. Aquele que crê. Em Romanos 8, 37, diga comigo, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Permanecer com a nossa mente ligada no Senhor, que é o Deus do impossível, porque em realidade tudo é possível àquele que crê. Tudo está sempre no perseverar e no crer no sacrifício de Jesus, e que ele não foi em vão, lá na cruz. Ele nos fez vencedores em tudo. Persevere em uma fé viva, ativa, diga comigo, e tendo a certeza de que tudo o que está escrito vai se cumprir no nome de Jesus. Tudo o que está escrito vai se cumprir no nome de Jesus. Por quê? Porque a fé sem obras, ela é o que mesmo? Então, o que adianta eu falar que eu tenho fé e não me mover por fé? E não agir por fé? E não me posicionar por fé? Porque a fé sem obras é morta. Ela não funciona. Perseverança, que é o capítulo 2. Jamais alguém conseguirá algo nessa vida, se não for por intermédio na perseverança. Diga comigo, muitas vezes, as dificuldades, o negativismo e o pessimismo tentam tomar conta da nossa vida. Mas aí o que a gente faz? Se no entanto crermos que tudo está sob o controle e que nada está perdido porque o Senhor está conosco, diga comigo, conseguiremos nos manter firmes, que é o que a bispa ainda trouxe no encerramento do jejum na sexta-feira. Peraí, quando o povo começava a dizer que não ia dar conta, que estava com medo, que era grande demais, era difícil demais, o Senhor só falava para eles uma frase. Qual era a frase? Qual é a frase? Eu estarei com você. Mas eu não sei falar, eu estarei com você. Mas eu sou pequeno, eu estarei com você. Mas eu não tenho força, eu estarei com você. Mas eles são grandes demais, eu estarei com você. Mas eles são poderosos demais, eu estarei com você. Para cada desculpa que era apresentada, o Senhor respondia com uma única frase: eu estarei com você. Eu estarei com você, porque perseverança é manter a posição e avançar. Eu me mantenho e eu avanço, eu me mantenho e avanço. E aí eu sou tentado a parar, a desanimar, a desistir, a ficar com medo. Não, o Senhor disse que estaria comigo até a consumação dos séculos. Não tenha medo, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te seguro e te tomo pela mão e te ergo com a minha destra fiel. Não tenha medo, seja forte, seja corajoso. Não se amedronte diante deles, porque com você está o Senhor, o seu Deus. E assim vai. Mensagens e mais mensagens.
Mas aí o que nós fazemos? O que esse casal precisou fazer para terminar o ano como eles sonhavam, na casa que eles queriam estar? O que eles precisaram fazer? Isso aqui, diga comigo, mas aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. E esse salvo é sozo, a preservação da vida, é o que abrange tudo, não é só salvação da alma, não. Aquele que perseverar até o fim terá sua vida preservada em todos os sentidos, em todos os aspectos, em todas as condições, ele terá sua vida preservada. Então o Senhor nos quer crendo, Ele nos quer acreditando, Ele nos quer firme. Façamos então o uso da fé, e assim venceremos todos os pensamentos contrários e incrédulos. As pessoas têm uma tendência terrível e maligna para pensarem sempre no pior, ao invés de crerem que se tiverem o Senhor, diga comigo, nunca estaremos sozinhos e jamais desamparados. Que é o que está lá em Hebreus 10:38. Diga comigo, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, diga comigo, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo vive pela fé. O Senhor quer que nós venhamos crer que jamais estaremos sozinhos, que jamais estaremos desamparados. É por isso que eu preciso fazer uso constante da palavra. Em Salmo 27:10, diz isso aqui, ó. Diga comigo, porque quando o meu pai e a minha mãe me desampararem, o que está escrito ali? Então você vê que o Senhor, Ele traz e Ele pega a coisa mais forte que tem, que é o amor de um pai, de uma mãe, pelo seu filho. Então ainda que você seja amparado por aqueles que tinham o papel e o dever de proteger, de cuidar você, de zelar por você, de proteger você, ainda que o seu pai e a sua mãe te desamparem, o que a Bíblia diz que acontece? O Senhor, Ele me recolhe. Ainda que o meu pai e a minha mãe me deixem, o Senhor não. Ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor não. Ainda que o meu pai e a minha mãe não cumpram para comigo o seu papel, o Senhor sempre cumprirá. Porque ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Então, se nós não nos despertamos e não atentamos para isso, como que a gente vence? Como que nós saímos da condição em que estamos? Portanto, só iremos vencer se perseverarmos no crer, vencendo o que vemos, ouvimos, pensamos e o que nos leva a duvidar e a enxergar o pior. Diga comigo, se tivermos que duvidar de algo, que duvidemos de nossas próprias dúvidas. Porque a incredulidade é a grande arma do diabo para nos derrotar. Então, se eu tiver que duvidar de algo, eu duvido das minhas próprias dúvidas, não de Deus e nem do que Ele pode fazer. Não de Deus e nem do que Ele pode operar. E nem do que Ele pode realizar. Eu não duvido, eu não me entrego, eu não desisto, eu não me desanimo. Diga comigo, pensar no vencer, confiando nas promessas do Senhor, é fundamental. É fundamental, é o que está escrito em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, diga comigo, nisso pensai. De verdade, isso, ficar pensando no que eu estou pensando, glorifica a Deus no quê? Que louvor há em eu continuar alimentando dentro de mim as mesmas coisas? Que louvor há eu continuar colocando para dentro de mim as mesmas coisas? Que louvor há
eu ficar pensando no diagnóstico, eu ficar pensando no que me aconteceu, eu ficar pensando no que eu estou vivendo, eu ficar pensando no que vai me acontecer, eu ficar pensando que daqui a pouco o dia de pagar aquela conta está chegando e eu não tenho dinheiro, eu ficar pensando nessas coisas. Que virtude, que louvor há nisso? Então eu não penso nessas coisas. Quanto mais, irmão, tudo que for puro, tudo que for honesto, tudo que for digno de louvor, tudo que for de boa fama, se houver virtude, nisso você pensa. Porque diga comigo, pensamentos têm presença. Eu atraio coisas com a maneira como eu penso, então eu não vou ficar me desesperando, eu não vou ficar preocupado, eu não vou, uma vez que eu estou no Senhor, uma vez que eu estou sendo fiel, uma vez que eu estou plantando uma boa semente, eu sei que socorro e livramento virá. Então agora eu começo a pensar certo, porque isso é vital, isso é fundamental, isso é fundamental. A mente é a entrada para o coração. Uma mente dominada por pensamentos derrotistas, com certeza terá um coração cheio de ansiedade, angústia e tristeza. Diga comigo, porque tudo começa na mente. Nós temos a oportunidade de tomarmos a atitude que nos fará vencer ou perder. Devemos analisar se tal atitude será boa ou não para a nossa vida. Satanás luta para perturbar a nossa mente, lançando suas setas com um único intuito: levar-nos a pensar errado e depois, é claro, agir errado, e assim continuando a nos roubar e a nos destruir. Você deve buscar a renovação da sua mente e resistir a tudo que leve você à incredulidade, ao pessimismo, ao negativismo, mantendo os seus pensamentos no Senhor. Diga comigo, e no vencer, sempre com o coração cheio de paz. Olha, crendo perseverantemente que tudo já está solucionado e resolvido em nome do Senhor Jesus. Então você entra em cada situação com uma única certeza dentro de você. Diga comigo, eu já venci essa batalha no nome de Jesus. É assim que você entra em cada situação. É assim que você entra em cada desafio. É o que o próprio Senhor nos disse, e eu entendi, quando eu entendi isso, numa pregação da bispa, a minha perspectiva mudou para muita coisa. Quando nós lemos em Romanos 12, no versículo 2, só o pedacinho dele que diz assim, ó, diga comigo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Então, quando isso gritou dentro de mim, isso explodiu dentro de mim. Por quê? Porque eu não me conformo, eu transformo. Eu não fui chamado para me conformar com uma realidade, mas para transformar essa realidade em nome do Senhor Jesus. Eu não fui chamado para me conformar com uma sentença, mas para transformar essa sentença em nome do Senhor Jesus. Então eu não fui chamado para me conformar em viver a mesma vida, me conformar em ter o mesmo salário, me conformar em viver a mesma realidade, me conformar em ver a minha casa, a minha família devastada, destruída, me conformar. Não, eu não fui chamado para me conformar. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Ou seja, eu não me conformo com uma realidade, eu transformo ela para a glória de Deus. Eu mudo ela para a glória de Deus. A bispa não se conformou em ter um filho amputado, com um braço amputado, decepado, um filho que seria considerado especial. Ela não aceitou, ela não se conformou com aquele diagnóstico, ela transformou aquela realidade. Ela transformou. E é o que nós vemos acontecer na vida de todos que entendem isso. Eu não me conformo com absolutamente nada que é colocado diante de mim.
Porque eu entendo que com o Senhor Jesus eu não fui chamado para me conformar, mas para transformar aquela realidade, aquela condição, aquela situação. Eu não me conformo, eu transformo ela, então eu não aceito. Então eu não permito. Então eu não vou continuar vivendo, eu não vou ficar lá. Ai, é uma fatalidade. Ai, todo mundo vive. Eu não sou todo mundo. Não, mas você tem que entender que isso é normal hoje. Para mim, não. Eu conheço a Bíblia, eu sei o que está escrito, eu sei o que é normal, é aquilo que o Senhor estabeleceu. Eu paro. Quando você entende isso, diga comigo, eu paro de tratar como normal o que não é normal. Amém? Fique em pé, por favor. Porque é normal você ter que dormir só à base de medicamentos? É normal? Não é normal. Não é normal eu ter que dormir à base de medicamentos. É normal eu que fui feito à imagem e à semelhança de Deus estar agora subjugado e sentenciado debaixo de um diagnóstico? Não, mas é que acontece com todo mundo. Hoje isso é comum. Hoje muitos pais, muitas mães vivem isso. Isso acontece com todo mundo, está normal isso, você tem que aceitar. Eu não vou tratar como normal o que não é normal. É normal todas as vezes eu chegar no final do mês e eu não ter R$ 1 no bolso. É normal eu sempre estar devendo. É normal eu sempre ter aquele desespero, aquela preocupação, olha, não pode acontecer nada, porque eu já estou aqui, ó, no limite, se acontecer, eu estou perdido. É isso que é normal? Ou o normal seria eu ter, como a Bíblia diz, o Senhor veio para dar uma vida e dar uma vida em... E quando você vai para o conceito de abundância, é quantidade excessiva mais do que o necessário. Ou seja, o normal é eu ter mais do que eu preciso. O normal é eu ter mais do que preciso. O normal não era, o que deveria ser aceito, não era o Pedro ir lá e fazer uma pescazinha ali, que pelo menos garantisse para ele a sobrevivência naquele tempo. Não era esse o normal. Ir lá e pegar uma meia dúzia de peixe para que ele pudesse vender no mercado. Não era esse o normal. O normal que o Senhor quis mostrar era que o barco dele tinha que estar tão cheio e tão cheio, porque no futuro ele encontraria pessoas com o barco vazio e ele poderia encher, como ele fez com o barco do Tiago e do João. E quando o barco dele encheu, que já não tinha mais aonde colocar, ele chama os outros barcos que estavam do lado deles, e um desses barcos de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e enche também, ao ponto que ali, não só Pedro, mas como Tiago e João passam a seguir Jesus. Passam a seguir Jesus pelo que viram, porque o normal não é você só ter seu barco cheio, não. O normal é você ter mais do que você precisa para encher outros barcos. Então eu não vou aceitar, eu não vou me conformar, eu não vou tratar como normal o que não é normal. A Bíblia diz que em paz, diga comigo, em paz, eu me deito para dormir e em paz eu me levanto. Então isso é normal. A Bíblia diz que aos seus amados o Senhor lhe concede o sono. Isso é normal. Isso é normal. A Bíblia diz que no meio deles, enquanto o povo esteve no Egito, na saída do Egito para a terra prometida, aqueles 40 anos no deserto, não houve uma mulher que abortasse no meio deles. Não tinha doente no meio deles. Não tinha pobres no meio deles. Por quê? Porque esse é o normal.
É com isso, eu tenho então que me conformar com isso, com a superabundância. Não com a necessidade. Não com a escassez. Não. Porque agora nós vivemos, hoje cada momento que você para e você entra na rede social, está lá a notícia de mais uma taxa, e mais uma taxa. Que agora não é, né? É o Fernando tá cheio. Porque tu tá cheio. Tá taxando tudo. Agora eu estava vendo. E vamos voltar o imposto sobre o diesel a partir do dia 1º de janeiro, tal. Vamos retomar o imposto sobre o diesel. Aí você vai vendo tudo isso. Aí você vai lá, não, é normal. Olha o jeito que tá. Sabe, não dá, é normal faltar. Porque olha isso, sabe, é muito imposto, é muito isso, é muito aquilo. É normal. Não, não é quantidade excessiva mais do que o necessário. Não é normal. Não é porque as coisas estão caminhando como estão caminhando que é normal eu não ter. Não é porque as coisas estão andando como estão andando que é normal faltar para mim. Não é porque o mundo está caminhando como está caminhando que é normal eu ter um lar disfuncional, eu ter uma família disfuncional, eu ter uma casa disfuncional. Não é normal, não é normal. Por mais que as coisas estão como estão, não é normal problemas cognitivos, não é normal problemas de ansiedade, não é normal problemas emocionais, não é normal o estresse, não é normal a crise de ansiedade, não é normal, não é normal. Não é porque nós vivemos em um tempo onde todo mundo nada. Porque isso para mim não é normal. Não é porque a ansiedade do tempo que a gente vive. Lancem no Senhor a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não estejais inquietos por coisa alguma, porque não é normal. Mas aí nós vamos passando a tratar como normal o que não é. E aí nós vamos nos conformando com sentenças, com problemas, com dificuldades, quando na verdade deveríamos estar lutando com todas as nossas forças para mudar elas, para transformar elas. É por isso que foi que eu comecei dizendo, não tem nada novo aqui, mas a gente precisa ouvir de novo para entender. Não importa o que chegue, eu sou chamado para transformar e não me conformar. E em toda batalha, eu creio que eu já venci no nome do Senhor Jesus. Então o que não é normal, eu não vou tratar como normal. O normal é ter saúde, o normal é ter paz, o normal é ter alegria, o normal é você viver saudavelmente, o normal é você ter uma família feliz, o normal é você ver seus filhos crescendo, se desenvolvendo perfeitamente. Isso é normal. Esse é o normal. E eu quero que com o seu propósito nas mãos, eu quero que você decida isso agora. Eu quero que você tome essa decisão agora. E eu não vou, Senhor, eu não vou tratar como normal mais. Não é normal viver na dependência de problemas. Senhor, não é normal olhar para a minha vida e ver que sempre tem que ter um problema, sempre tem que ter uma situação, sempre tem que ter algo acontecendo. Não, eu não aceito, Senhor. Eu sei que todas as batalhas eu já as venci no nome do Senhor Jesus. Então é fazendo uso do nome do Senhor Jesus que eu declaro agora. Eu declaro que cada problema, eu declaro agora, Senhor, que cada situação que tem se levantado, cada situação que tem assolado, afligido a minha vida, ela já foi vencida no nome de Jesus. Esse mal já foi derrotado em o nome do Senhor Jesus. O que tem me levado a perder, o que tem me levado a derrotas, o que tem
Senhor, o que tem vindo para me levar a um nível aonde a realidade seja uma realidade menor e abaixo da que o Senhor conquistou na cruz por mim, eu rejeito agora, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Esse mal não terá poder, em o nome do Senhor Jesus. O problema não vai, ele não vai prevalecer, a miséria não vai prevalecer, a dívida não vai prevalecer, o mal não vai prevalecer sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, em o nome do Senhor Jesus. Vai passando com teu sangue agora, Senhor, vai queimando agora, do alto da cabeça, a planta dos pés de cada pessoa, e que nesse momento, aquilo que até hoje, Senhor, ela lidou, ela tratou como normal, ela aceitou como uma fatalidade, ela aceitou, Senhor, como algo que ela não tinha nada do que fazer para mudar, ela aceitou, meu Deus, como algo que ela foi apremiada, ela foi a sorteada para sofrer, ela foi a escolhida para viver isso, e ela aceitou, ela se submeteu a esse julgo, ela, Senhor, se curvou diante dessa sentença. Agora, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, ela se levanta e ela rejeita isso, em o nome do Senhor Jesus. Ela não aceita mais esse diagnóstico, ela não aceita mais essa sentença, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Esse problema maldito, maligno, ele não tem mais poder, o poder para afetar, para atingir, o poder para prejudicar, em o nome do Senhor Jesus. Eu já venci essa batalha, eu quero que você diga isso, em nome do Senhor Jesus. Eu já venci problema número 1, em nome do Senhor Jesus. Eu já venci o problema número 2, em nome do Senhor Jesus. Eu já venci o problema número 3, eu vou entrar em 2024, esse problema não, essa situação não, essa sentença não, isso não faz mais parte da minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu estou livre no nome do Senhor Jesus, eu estou curado no nome do Senhor Jesus. Eu não vou tratar como normal, eu não vou mais aceitar como normal. Eu desperto dentro de mim esse gigante chamado fé. Eu chamo para fora esse gigante chamado fé, que é o que vai me conduzir e me guiar daqui para frente, que é o que vai me mover daqui para frente, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo o teu povo, meu Deus, e eu declaro que no nome do Senhor Jesus, todas essas situações sejam transformadas, revertidas, vencidas, que todos esses problemas sejam mudados, que essa história, meu Pai, ela seja transformada para a glória do Senhor, e que nós possamos ver, meu Pai, os frutos, os resultados, meu Deus, em cada uma dessas pessoas, um povo se levantando para viver, para atingir, para desfrutar de resultados novos. Eu abençoo cada um, Senhor, e declaro grandes mudanças, grandes transformações, grandes resultados, em nome de Jesus, amém.